Quando Hanayama saiu do seu coma, em pouquíssimo tempo, seu objetivo era claro: vingança. Mas enquanto aquela chuva caía na cidade de Tóquio, Hanayama se sentava com a mão no peito, com dor. Próximo do seu coração, ele apertava. E paralelo a isso, nos era mostrado o avô de Hanayama sentado numa poltrona pensando. Naquela época, a primeira coisa que eu escutei foram risadas. Risadas essas que eu nunca vou me esquecer. Um tempo se passava e ele continuava divagando em sua mente. Nos era mostrado a morte de um dos chefes da Yakuza, o Sr. Shimizu, pego numa armadilha covarde. E assim aconteceu, um disparo na bochecha. Ao cair no chão, o sangue escorreu e em seguida ele foi finalizado. A cena mostrava um flashback do avô de Hanayama, que logo após sair do banho seu telefone tocou. Ele atendeu e de repente, uma risada foi escutada. Kunimatsu estava ligando para comemorar a morte de seu parceiro. O chão estava sendo limpado e o corpo removido. O telefone do amigo do avô de Hanayama pego e jogado no balde de sangue. A cena voltava para o presente, onde o avô de Hanayama continuava pensativo e ele divagava. Imediatamente eu entendi o que aconteceu. Junto de meu amigo, eu também fui pego nessa armadilha. Ele voltava a pensar em silêncio com o pesar da situação e alguém dizia: chefe, devemos ir? Uma katana nos era mostrado nessa hora. Se foi com guerra que eles foram recebidos, seria com guerra que eles dariam o troco. O avô se levantava à sua volta, os yakuzas armados, e ele continuava divagando. Uma morte na família é um fardo pesado para carregar, ainda mais quando te pegam de surpresa. E em Tóquio, a chuva continuava caindo, mas Hanayama já não estava mais no chão. Ofegante como um monstro, ele caminhava. De longe, alguém observava e pensava: espera aí, isso é real? Um homem nos era mostrado nessa hora, muito chocado com o que ele estava vendo. Ele pegava seu telefone e num prédio a ligação chegava, mais especificamente na base do homem que atirou no cérebro de Hanayama. Um capanga escutava a ligação chegando enquanto ele tomava seu café, até que ele atendia perguntando o que o rapaz queria. O homem assustado dizia que Hanayama estava vivo, andando pela cidade. O capanga ficava impressionado ao ouvir aquilo e o rapaz assustado continuava: eu não estou brincando, ele está aqui na minha frente. Porém, galera, o capanga não acreditava. Como um homem alvejado em diversas partes do seu corpo, com rifles de alto calibre, que foi acertado no coração e no cérebro, está vivo? Aquilo era uma piada de mau gosto ou algo do tipo? Ele perguntava. E aqui, pessoal, só um adendo. Eu vejo muita gente comentando sobre os figurantes de Baki serem burros. Porém, não é todo mundo que conhece o Hanayama do jeito que conhecemos. Os humanos do verso da obra acreditam nas coisas com os pés no chão mesmo, como se fosse um mundo real de fato. O Yujiro, por exemplo, ele só foi ficar conhecido como uma celebridade depois da luta dele contra o Baki. Antes disso, eram poucas pessoas que sabiam o quão sinistro esse cara era. Até na luta contra o Doppo, muitos apostavam na vitória do mestre do Karatê. E essa saga do Hanayama acontece antes da saga do Piccolo, em um momento próximo da luta do Spec mais ou menos. Então, o mundo de Baki ainda tratava o Yujiro, o Baki, Hanayama e outros lutadores da arena subterrânea como lendas urbanas de Tóquio. Alguns da cidade sabem sim que existem super-humanos por aí, porém outros não. Então o capanga do clã Genou duvidar que o Hanayama ainda estava em pé é de fato coerente com a progressão da história. Mas enfim, vamos voltar. O homem que recebia a ligação dizia que ele iria desligar o telefone. Tal número era para ser usado em emergências e não para ficar brincando. O rapaz assustado dizia que se era assim, ele iria mostrar uma foto. Na base do assassino, o jovem capanga dizia que esse rapaz que ligou era um ex-membro da SWAT, então ele vivia brincando com a galera por se achar demais. A cena voltava pro ex-membro da SWAT, querendo tirar essa foto que ele prometeu, quando de
repente, o tronco de Hanayama estava colado na sua frente. O Yakuza encarava e o rapaz recuava, se preparava e sacava um revólver. Mas num instante, seu rosto estava sendo acertado, ele voava para longe. Seu maxilar explodido com um único soco, e nos era mostrado o que aconteceu. O celular, sem querer, foi para uma chamada de vídeo, e a base do assassino agora tinha noção: Hanayama estava vivo de fato. Um tempo se passava e a noite chegava. Uma equipe de homens fortemente armados eram enviados para as vielas de Tóquio. O objetivo era eliminar o Yakuza mais forte, atacando de todos os lados. Porém, na escuta, o assassino dizia que isso não iria funcionar. Hanayama era um homem extremamente poderoso. Eles precisavam recuar imediatamente, montar uma equipe com snipers para tentar derrubá-lo à distância. Ele enfatizava: isso é uma ordem, e assim era feito. Enquanto isso, andando como um monstro, Hanayama passava bem tranquilamente pelas vielas. Ele chegava até a porta do esconderijo e os homens continuavam se comunicando pela escuta. Incrível, ele sabe exatamente qual prédio precisa entrar. Hanayama segurava a maçaneta e puxava a porta, que era destruída. O homem que tentou assassiná-lo dava risada e dizia: incrível, por que colocamos uma fechadura naquela porta se o nosso inimigo é esse homem? Mas não tem problema, pode entrar. Agora você é como um rato pego numa armadilha. A equipe fora do prédio aguardava as ordens quando de repente uma explosão chegava na parede. Aquilo era um soco de Hanayama. O Yakuza saía. De repente, um já estava sendo pego e já ficava morto no chão. Outros dois atiravam na frente e nas costas, enquanto o outro era feito de escudo. Num único giro, o homem feito de escudo era jogado em cima de um capanga e aquele que estava atrás recebia um chute em cheio. De repente, Hanayama fechava seu punho e o homem preso no chão já sabia o que chegaria. O soco de Hanayama o acertava em cheio. E aqui, galera, notem a velocidade que o Hanayama se move. Ele está além da reação humana. A gente acha o Hanayama extremamente lento, porque a gente está acostumado com lutadores super rápidos no Tokyo Dome. Porém, para humanos comuns, esse cara se move rápido demais. E nessa hora, outros capangas armados chegavam disparando. Porém, rapidamente, o estômago de um deles estava sendo acertado. O capanga vomitava com dor. Alguns tiros acertavam as costas do Yakuza. Porém, como todos já sabem, acertar o corpo de Hanayama, por mais que ele esteja ferido, é praticamente inútil. E nesta hora, o alvo de trás era acertado em cheio, e numa velocidade absurda, todos aqueles homens foram mortos. De longe, vendo das câmeras, a situação era assistida. O homem que atirou na cabeça de Hanayama concluía: isso é simplesmente ridículo, esse homem é forte demais. E nesta hora, Hanayama começava a entrar no prédio novamente. Dentro da base, o assassino perguntava se o time de snipers estavam prontos. Seu capanga dizia que sim. O problema é que aquele edifício estava ligado com um sistema de metrô subterrâneo. Hanayama poderia sair do prédio sem ir necessariamente para fora, mais especificamente, sem ir para o local que poderia ser alvejado à distância. O assassino sentava frustrado e seu capanga questionava se eles iriam precisar chamar Grandmaster. Preocupado, o assassino dizia para o seu capanga não ser estúpido. Como eles iriam explicar que perderam o corpo de Hanayama e agora ele tinha voltado? De longe, a cidade começava a ser mostrada. Enquanto a chuva caía, porém agora sem tempestades, num restaurante, um grupo de 3 homens recebiam uma informação. Eles receberam um sinal de alerta em 3 locais diferentes. Pelo que deu para entender, 7 homens no centro enfrentaram o grupo 3 Genou. Então, cada equipe precisava ficar em alerta máxima. Um dos homens diziam que isso estava acontecendo perto do local que eles estavam. Porém, galera, eles ficavam de certa forma relaxados e de forma sorrateira. 3 homens apareciam atrás.
Eles eram Yakuzas, capangas de Hanayama extremamente poderosos. Um deles era Naito, o outro Tatsu Imortal. Se o grupo Genou foi covarde e decidiu agir de tal forma, eles pagariam com a mesma moeda. Sem que percebessem, Naito apontava sua arma e disparava em um. O outro tentava sacar seu revólver, porém era tarde demais. Rapidamente, eles eliminavam seus oponentes, olho por olho, dente por dente. Outro grupo Genou havia sido derrubado, e assim a cidade foi recebida com guerra. Naquele dia chuvoso, Tóquio iria chorar sangue. E na base do assassino, o ataque continuava. Lá fora, os Yakuzas atacavam. O assassino ficava impressionado com a velocidade que os Yakuzas contra-atacaram. Era como se aqueles homens pertencessem a uma era há muito tempo esquecida. Uma era de samurais, que em honra ao seu mestre o vingariam, mesmo que isso custasse suas vidas. Olhando de cima do prédio pro avô de Hanayama, ele concluía: não vai ser fácil lidar com a quinta geração do grupo Fujiki. E nessa hora, a porta da base era destruída. Eles olhavam assustados e Hanayama começava a sair. Seu corpo exalava calor, até que ele parava na frente de seus oponentes e começava a encarar. O capanga começava a ficar preocupado. Todos os guardas do prédio foram mortos. O assassino pedia para ele se acalmar, porém, na verdade, em sua mente, ele também estava preocupado. Ele pensava: esse cara entrou aqui de forma descuidada e fez tudo facilmente. Ele observava o punho de Hanayama. Aquilo era incrível. Esse monstro fez tudo de mãos nuas. O assassino suava frio, porém tentava manter a calma. Ele gargalhava e dizia: as coisas ficaram intensas e pelo jeito não teremos ajuda aqui. E agora teremos que lutar contra essa coisa. Ele perguntava para o seu capanga, em estado de choque, se ele poderia apoiá-lo com a sua arma. Em choque, o capanga sequer conseguia responder, até que a sua atenção era chamada, e gaguejando, ele dizia que sim, ele iria tentar ajudar de alguma forma. O assassino pegava sua arma e continuava dizendo: mire bem e não atire errado, ou nós dois iremos morrer aqui mesmo. Hanayama começava a caminhar e o assassino continuava: foque na batalha e mire em seus pontos vitais. Hanayama começava a tirar seus óculos e o assassino concluía: aí vem ele. O Yakuza se movia. A arma de seu oponente era apontada e o disparo chegava, mas junto do disparo, o soco de Hanayama chegava junto, mas o assassino conseguia se esquivar a tempo. Ele se reposicionava e começava a descarregar o pente no Yakuza. Outro soco de Hanayama chegava, porém, novamente, era esquivado, enquanto Hanayama continuava sendo alvejado. O outro capanga tremia apavorado, mas o assassino não. Ele sabia, um erro seu seria a morte certa. Enquanto recuava dos golpes, ele contra-golpeava atirando no Yakuza. Ele recuava e Hanayama não parava de caçar. Quando o Yakuza encurtava e golpeava, novamente era esquivado no rolamento. E quando o assassino parava, outros disparos voltavam a chegar. O capanga via aquela situação e aos poucos ele começava a se sentir aliviado. Ele pensava: então ele vai ganhar? O que será que eu devo fazer agora? E nessa hora o assassino mandava seu capanga atirar também. E de repente, galera, um grito de Hanayama chegava. Num piscar de olhos, o rosto do assassino estava sendo acertado. O impacto era tão absurdo que a parede do prédio era explodida e o homem voava para fora do edifício. O jovem capanga olhava apavorado para o Yakuza, que começava a caminhar até ele. E o rapaz pensava: então esse é o fim. Ele começava a gritar, chorando desesperado com o que estava por vir. Hanayama o encarava friamente e decidia poupá-lo. Sua missão já havia sido concluída. A cena cortava para a cidade. Num caminhão, o avô de Hanayama dizia: no passado, há muitos anos atrás, os antigos tinham um costume.
Toda vez que um bebê nascia, nós deixávamos o recém-nascido agarrar um de nossos dedos. Dependendo da força que a criança aplicava no dedo, isso determinaria se ela seria criada com firmeza ou não. Era como um teste de sua força vital, logo no nascimento. E quando o malandro do Hanayama nasceu, foi eu quem decidi medir o seu aperto. Os mafiosos do caminhão começavam a gargalhar e junto deles lá estava Naito, Tatsu o Imortal e até Obu, o chefe da segurança da máfia. E ele perguntava, mas e aí, como foi a força de Hanayama quando era apenas um bebê? E o avô de Hanayama respondia, eu nunca contei isso pra ninguém. Mas no momento em que ele apertou meu dedo, eu pensei seriamente, essa criança é imortal. Nos era mostrado Hanayama tirando seus cigarros na base de seus oponentes, logo após concluir sua missão. E o avô de Hanayama continuava gargalhando com seus homens, e ele dizia, aquele malandrinho quebrou meu dedo com apenas 3 dias de vida. Ele nem havia saído do hospital e já foi capaz de fazer tal coisa. Todos gargalhavam. O chefe deles, de fato, era um monstro. A lógica e os parâmetros comuns não poderiam ser aplicados em Kaoru Hanayama. E é isso aí, galera, mais um vídeo vai chegando ao fim, a história de Hanayama vai continuar, muito desse material a partir de agora vai ser traduzido do japonês e do coreano. Então, se vocês querem ver toda essa saga até o final, apoiem o canal com seu like, com a sua inscrição. Segue a gente lá no Instagram também e eu já vou indo nessa. Um abraço, galera, fiquem com Deus e tamo junto.